paz do Senhor Jesus, igreja. Tomem os seus assentos, fiquem à vontade. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Atos dos Apóstolos, conhecido também como Atos do Espírito Santo, capítulo de número 8, por bondade. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Já quero aproveitar esse momento e agradecer a Deus por esta oportunidade de pregar, de trazer a palavra de Deus ao coração dos nossos irmãos e das nossas irmãs. Quero agradecer ao pastor Robson por ter me escolhido para pregar aqui agora a palavra de Deus. E eu confesso que pregar depois do missionário Isaac, missionário Bruno, evangelista Humberto é difícil. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e me use esta noite. Vocês façam favor de dar glória a Deus aí, hein? Fica aqui registrado o meu sentimento de gratidão. E eu confesso à igreja que eu posso pregar todos os dias, mas o sentimento de nervosismo sempre vai ser o mesmo. Não parece, mas eu estou aqui muito nervoso. Que Deus me ajude. Vocês vão interceder por mim aí, né? Por favor. Se os que me antecederam não derem glória, vocês dão glória aí. Cadê a minha esposa? Aí se ninguém der glória, pelo menos ela tem que dar. Daqui a pouco ela vem para cá para me ajudar. Pode abaixar um pouquinho para mim o fundo aqui no altar, por gentileza, deixa bem baixinho. Você já sabe como é que funciona. Aumenta quando eu aumentar, e deixa baixinho enquanto eu estiver falando baixinho também. Muito bem, vamos para a palavra de Deus. Nesse momento, você está com a sua Bíblia aí? Eu anotei aqui algumas coisas, pois os irmãos sabem como é que é a cabeça de pastor, né? Tem muita coisa que a gente pensa, mas chega na hora dá um branco. Então tem que anotar para não esquecer. A temática do culto de hoje é avivamento. E eu tenho uma palavra dentro desse tema para trazer edificação para a sua fé. Eu só preciso da sua atenção. Quantos podem me presentear com a sua atenção? Diga amém. Então tá bom, toda atenção é pouca para aquilo que o Senhor tem para nos ensinar aqui na noite de hoje. Vamos para a palavra do Senhor. Atos capítulo 8, verso 1, quem achou diga amém. Diz assim: e também Saulo consentiu na morte dele. E naquele dia se fez uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judeia e da Samaria. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte, anunciando a palavra. Verso 5: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia.
pois que os espíritos imundos saíram de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. E você diz amém. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor. Eu quero primeiramente trazer ao entendimento de vocês algumas coisas importantes. Antes de entrar no contexto de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, nós precisamos responder algumas perguntas sobre esta palavra chamada avivamento. Esse tema tão importante, esse tema tão profundo, que tem nos impactado até os dias de hoje. O avivamento é algo histórico, que aconteceu na igreja no tempo antigo, e que ainda vem acontecendo nos dias de hoje. Mas a pergunta que fica na nossa mente é: o que é avivamento? Por mais que nós já ouvimos esse tema, a impressão que eu tenho é que esta palavra às vezes some da nossa cabeça. Nós às vezes nos esquecemos do que significa avivamento. E eu anotei aqui algumas coisas para te ajudar no seu entendimento, porque antes de entrar no texto eu preciso explicar estas coisas, para que a mensagem que Deus revelou ao meu coração faça mais sentido a vocês. A pergunta que não quer calar, ou a primeira pergunta é esta: o que é avivamento? Vocês podem perguntar em uma só voz? 1, 2, 3. O significado de avivamento é o processo de trazer de volta a vida, renovar ou intensificar a fé cristã, através da ação do Espírito Santo, trazendo vida ao que estava espiritualmente morto ou adormecido. Não é apenas um evento ou emoção, mas é um despertar que gera fome pela palavra e profundo quebrantamento na prática da oração e na prática da obediência. Quantos entenderam o que é avivamento? Diga amém. Quando nós entendemos o que é avivamento, as coisas começam a fazer sentido. Nós passamos a buscar a Deus com um propósito mais profundo. Eu não sei se vocês perceberam, mas esta geração clama por um avivamento. Nós estamos sedentos por um avivamento. Muitos estão adormecidos, mas mesmo nesse estado de dormência, existe um clamor desesperador dentro de nós, dizendo: me renova, Senhor, me renova, Espírito Santo, toca-me de uma forma profunda, ó Deus vivo. Eu não sei você, mas muitas das vezes nós estamos tão sufocados com os problemas desta vida, que nós entramos numa espécie de depressão, uma espécie de angústia aguda. E quando nós vamos orar, às vezes nos falta força para falar com o Pai. Existe sim, ao invés da força de uma oração genuína, existe um gemido desesperador de uma alma que está precisando de uma intervenção divina, para que as coisas comecem a mudar de dentro para fora. E para te ajudar nesta busca, para que você consiga
receber esse avivamento na sua alma, eu preciso passar para você. Eu anotei outras coisas aqui. Em outras palavras, você recebe a vida de Deus dentro de você. Avivamento é quando o seu próprio eu morre e o Espírito passa a controlar a sua vida. Avivamento é quando você não é regido mais pela sua própria natureza carnal, mas é quando você é regido pela vontade de Cristo na terra. O próprio apóstolo Paulo, percebendo que a igreja estava sendo dominada por pensamentos carnais, ele vai fazer uma pergunta para a igreja de Corinto. No livro de 1 Coríntios, capítulo de número 3 e o verso 16, ele pergunta assim: não sabeis vós que vós sois templo do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós? A igreja de Corinto estava se perdendo em muitas tentações. Vocês que já estudaram a carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, vocês vão entender que a igreja estava pecando, a igreja estava se distanciando, a igreja estava se afastando de Deus. E o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele vai dizer para a igreja: o Espírito de Deus habita dentro de vocês. Em outras palavras, ele estava dizendo assim: se você permitir, se você entender, se você abrir a porta, como está escrito em Apocalipse capítulo 3 verso 20, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, me permitir entrar, eu cearei com você e você ceará comigo. É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo: deixa as coisas carnais de lado, deixa as coisas do mundo de lado, e viva uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. E nós precisamos buscar a vida de Deus em nós. Será que você não parou para observar a sua própria vida? Como você está diante de Deus? Perceba que nós estamos carregando fardos que não são nossos, que não foi Deus quem colocou em nós. Percebam que nós estamos carregando crises emocionais, sentimentos excessivos. Nós estamos ansiosos, angustiados, depressivos, e nada desses sentimentos foi Deus que colocou em nós. Esses sentimentos nos dominam a partir do momento que a gente rejeita o Espírito dentro de nós. Porque aonde o Espírito Santo não está, a angústia entra mesmo. Aonde a presença do Espírito Santo não está, a depressão toma conta mesmo. Mas eu sinto no meu coração de dizer que ainda há esperança para nós. Aleluia. Eu creio que nós que aqui estamos ainda vamos fazer a declaração de Paulo em Gálatas capítulo de número 2 e o verso de número 20, que esta é uma das evidências de um cristão avivado: já estou crucificado com Cristo, é vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo agora nesta terra, eu não vivo para desfrutar das coisas carnais, mas eu vivo para a glória de Deus. Você está comigo nesta palavra? Você pode glorificar Jesus porque Ele está falando aqui. Quantos entenderam até aqui o que é avivamento? Diga amém. Fala assim comigo: avivamento é a vida de Deus em mim. Quando nós entendemos o que é avivamento, me vem uma outra pergunta na cabeça. Eu entendi que o avivamento
é um despertar, é a vida de Deus em nós. Mas pastor, qual é a outra pergunta que fica na nossa cabeça? A outra pergunta é: eu entendi o que é avivamento, mas para quem é o avivamento? Para quem é o avivamento? Eu entendi o que é avivamento, os meus ouvidos captaram o que é avivamento, mas para quem, pastor, é o avivamento? O avivamento é para o arrependido. O avivamento é para quem deseja ser regenerado. O avivamento é para quem tem sede e fome de Deus. O avivamento é para quem está quebrantado diante do Altíssimo, dizendo: eis-me aqui. Sabe para quem é o avivamento? São para pessoas parecidas com o cego de Jericó, quando clamou a Jesus e disse: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Sabe para quem é o avivamento? São para pessoas parecidas com a mulher do fluxo de sangue, que quando chegou e tocou em Jesus, Jesus perguntou: quem me tocou? Ela tremendo disse: foi eu, Senhor, quem te tocou. Jesus olhou para ela e disse: mulher, vai em paz, porque a tua fé te salvou. Avivamento não é para pessoas carnais, não é para pessoas que estão longe do propósito de Deus. Avivamento é só para quem deseja de verdade. E se nós formos olhar, Deus usou seus santos profetas. E quando eu olho para a declaração do profeta Jeremias, Deus tomando a boca dele, em Jeremias 33, verso 3: ó meu povo, clama a mim, aleluia, e responder-te-ei coisas grandes, aleluia. Eu vou falar até você glorificar. Coisas grandes, coisas ocultas, coisas profundas, coisas inefáveis, que você ainda não sabe. Olhe para esta pessoa, é a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: ó, o avivamento é para quem clama. O avivamento é para quem tem sede de Deus. Olhe para esta pessoa e diga para ela: se você quer, hoje tem avivamento de Deus. Eu disse que o avivamento não é para pessoas que estão distantes. E me perdoe, eu vou trazer para o culto. Existem pessoas que vêm para o culto, num culto como esse, estão muito longe, me perdoe dizer, estão muito longe de receber avivamento. Por que eu estou muito longe de receber o avivamento? Porque você não chega no culto para adorar. Você não chega no culto para buscar por avivamento. Irmãos, basta você dar uma olhadinha para o lado, e você já vê uma pessoa assim, ó. Não é verdade? Basta você dar uma olhadinha para o lado, e você vai ver uma com a outra, um com o outro, cochichando. Esta geração está muito longe de receber avivamento, porque ela não entendeu que lugar de culto é lugar de entregar algo profundo para Deus.
Se você quer ser avivado, ser incendiado, ser tomado nesta noite, clame pela presença do Espírito de Deus. O avivamento não é para quem vem para o culto para medir as pessoas. O avivamento não é para quem vê o púlpito como uma vitrine e fica medindo quem é que tem oportunidade, como se as pessoas fossem produtos. Esse produto é melhor, eu gosto dele. Esse aqui prega melhor, eu gosto dele. Essa aqui canta melhor, eu gosto dela. Quem tem que gostar ou deixar de gostar do culto é Deus, irmãos. O culto é para Deus. Olhe para essa pessoa aí com cara, olhe para com cara de profeta e profetiza e diga assim para ela: o culto é para Deus. Oh glória! Então não é você quem tem que ficar medindo quem está aqui pregando, quem está aqui dirigindo, quem está aqui cantando. O que eu tenho que fazer, pastor, é só abrir a boca e adorar. É só abrir a boca e glorificar. Tem alguém para dar glória aqui hoje? Porque o Deus que manda nesta igreja quer avivar a tua alma. Jesus, eu preciso continuar. Avivamento. Mas é que eu preciso continuar explicando isso aqui, para chegar no texto, para você entender a pregação. Avivamento não é para pessoas maliciosas. Avivamento não é para pessoas invejosas. Avivamento não é para pessoas fornicadoras. Avivamento não é para pessoas fofoqueiras. O avivamento não é para pessoas que gostam de fazer compras e mais compras, mas na hora de pagar, dá um jeitinho de não pagar. Mas o problema não é você comprar. Isso é um problema de fato, mas não é o X da questão. Às vezes você passa por alguma situação em que você não consegue pagar a sua conta, mas o problema é a maliciosidade de fazer a conta. Aí eu fico pensando naquela irmãzinha que gastou dinheiro para fazer unha, para fazer cabelo, para fazer chapinha numa pessoa, e foi lá, pagou, ou melhor dizendo, foi lá, disse que ia pagar, foi lá, fez o cabelo, fez a unha, fez a chapinha, e falou assim, ó, tal dia eu te pago. Aí a pessoa que está ali atendendo, anota certinho, bonitinho, chega no dia, não paga. E sabe qual que é a desculpa? Sabe qual que é a desculpa? Ah, não vou pagar não. Mas é o seguinte, eu vou fazer os cílios em outra pessoa. Eu vou fazer o cabelo em outra pessoa. Eu vou fazer a unha em outra pessoa. E aquela pessoa que estava devendo, ela pensa assim, depois eu pago. Não tem preocupação nenhuma em resolver as questões financeiras. Dá calote, está apertando para as irmãs, né? Não tem problema não, daqui a pouco vai apertar para os irmãos também. Fique tranquilo, irmã, eu não tenho problema nenhum com quem gasta dinheiro para fazer unha, fazer cabelo. Eu não tenho problema nenhum com quem gasta dinheiro com roupa. Mas tem uma coisa, irmão, o avivamento não é para quem tem a mente maligna e caloteira. O avivamento é para quem tem prudência e anda uma vida correta na presença de Deus. Olhe para a pessoa que está do seu lado e fala baixinho no ouvido dela: você tem 15 dias para pagar suas contas. Estou brincando. Ai meu Deus do céu, pelo amor de Deus, nem para dar uma satisfação serve. Avivamento não é para essas pessoas. Avivamento, irmãos, é para quem tem a maturidade de olhar para si mesmo e dizer assim, ó, eu sou falho, sou pecador, mas eu quero me purificar a partir de hoje. Eu quero andar correto a partir de hoje. Eu quero andar na linha a partir de hoje. Eu quero melhorar a partir de hoje. Eu quero saber que se tem gente aqui para sair do muro aqui essa noite. Tem gente para sair do muro. Pastor, eu já saí do muro. Então tá bom, a partir de hoje decida ser cheio de avivamento para ter uma vida na presença de Deus. Mas não é qualquer vida, é uma vida sobrenatural.
Será que o avivamento é para você? Se é para você, então clame por ele. Peça para o Espírito de Deus, para ele reavivar a sua alma. Porque eu vou dizer uma coisa: se você quiser dar glória, você dá. Deus tem coisas grandes para você. Não aumente esse glória a Deus, para com isso. Deus tem coisas grandes para você. A terceira pergunta que fica nos nossos pensamentos é o porquê o avivamento. O que é avivamento? Para quem é o avivamento? E o porquê do avivamento? Porque sem avivamento não tem salvação. Sem avivamento não tem vida espiritual com Deus. Fala assim comigo: eu preciso de avivamento, porque só assim eu ganho o direito de morar no céu. Vocês estão entendendo isso aí ou não? Eu estou ganhando tempo porque eu nem entrei na palavra ainda. Então, avivamento você já entendeu o que é. Para quem é o avivamento você já entendeu. Porquê do avivamento você também já entendeu. Agora, eu tenho outra pergunta para fazer para você. Você quer o avivamento? Você deseja o avivamento? Você almeja pelo avivamento? A sua alma grita por avivamento? Se você quer, eu vou dizer uma coisa para você: se você crer, hoje o Espírito Santo vai te tocar nesse lugar. E quando ele toca, é diferente. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado e pergunte para ela: hoje, o que você quer? É sair do jeito que você chegou? Ou quer sair daqui avivado? Só quem quer avivamento, pega na mão dessa pessoa e chacoalha ela e diga assim: ó, hoje você não sai daqui nem morto, nem lerdo, nem cheio de preguiça, nem desanimado, nem frio. Você vai sair daqui cheio, 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 cheio de avivamento para a glória de Deus. Já que você quer avivamento, então agora eu entro no texto. Quando nós olhamos para Atos capítulo de número 8, Estevão tinha acabado de ser morto. A igreja estava num período de um tremendo avivamento. Atos capítulo 2, Atos capítulo 3, já tinha acontecido. Todos estavam impactados pela presença do derramar do Espírito Santo. Quando nós chegamos aqui em Atos capítulo 8, para sermos objetivos e ganharmos tempo, depois desse grande derramar do Espírito, depois desse grande avivamento, a igreja começa a passar por uma perseguição terrível. E acontece no capítulo de número 6, capítulo de número 7, o primeiro mártir de Cristo, onde Estevão é morto apedrejado. Se você ler o capítulo de número 7 até o final do último versículo do capítulo 7, você vai entender toda essa história de Estevão. E o capítulo de número 8 ainda conta um pouco dessa história. Inclusive ainda fala um pouco da história de Saulo, que ainda não era convertido e perseguia os crentes. Quando nós olhamos para este cenário em que a igreja estava crescendo, a igreja estava recebendo um grande avivamento naquele tempo, nós observamos esta grande perseguição. Olha para o texto sagrado, a partir do verso de número 2: e uns varões piedosos foram enterrar Estevão, e fizeram sobre ele grande pranto. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Grande perseguição. Mas os que andavam dispersos, no caso os apóstolos e os discípulos, que tiveram que se proteger de alguma forma daquela perseguição, iam por toda parte, mas eles não se dispersaram, se espalharam para correr e fugir de medo. Olha o versículo de número 4: eles estavam dispersos para anunciar a palavra de Deus. E quando eu olhei para este cenário,
Deus falou comigo que existem pelo menos 4 características de um verdadeiro avivamento. Fala comigo, 4 características de um verdadeiro avivamento. Pergunte qual é a primeira. Olhe o versículo de número 2, que eu acabei de ler. Os varões foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens e mulheres, e o encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra de Deus. É aqui que está a primeira característica de um verdadeiro avivamento, de um verdadeiro cristão avivado. Sabe qual é? O verdadeiro avivamento, ou cristão que é verdadeiramente avivado, ele não tem medo da perseguição, não tem medo da afronta. O cristão, quando ele é verdadeiramente avivado, ele já sabe até quando a prova vai acabar. É por isso que ele não para de dar glória, é por isso que ele não para de glorificar. É por isso que você olha ele no culto de terça, ele está dando glória a Deus. É por isso que você olha ele no culto de quinta, ele está dando glória para Jesus. É por isso que você olha ele no domingo, ele está lá levantando a mão e adorando. Sabe por quê? Porque ele recebeu o verdadeiro avivamento. E quem é avivado não se importa pelo tamanho da perseguição, porque ele já sabe que a prova tem prazo para terminar na sua vida. Tem até um corinho que fala assim, ó: mas nem parece que tu estás na prova. Mas nem parece que tu estás na prova. Mas nem parece que tu estás na prova. Quando eu te olho, tu tá rindo e dando glória. Porque o verdadeiro avivamento, ele não te gera um sentimento de medo ao ponto de você querer se esconder. O verdadeiro avivamento faz você entender que mesmo diante de um cenário de dificuldade, você não pode parar, você não pode olhar para trás. Tem alguém aqui que está entendendo isso aqui ou não? Eita glória, tem alguém aqui que está entendendo isso? Porque você tinha todos os motivos para olhar para a sua vida e dizer: chega, não aguento mais. Mas mesmo diante de tanta prova, você decidiu colocar uma roupa bonita, passar um perfume e vir para o culto adorar. Oh glória, aí eu fico olhando, eu fico imaginando o diabo olhando para o crente avivado e coçando a cabeça e se perguntando: como que pode esse crente tá com o aluguel atrasado, tá com as contas atrasadas, tá passando por enfermidade, tá passando por provações em todas as áreas da sua vida, mas mesmo assim tá lá lavando louça e continua cantando os pedacinhos dos hinos pentecostais? Como que pode esse crente tá passando por luta no casamento, mas não tira a adoração dos lábios? Hoje Deus te trouxe aqui para confundir o diabo, para confundir os demônios. Só quem é avivado, deixa eu ver. A primeira característica de um verdadeiro avivamento é que o cristão que é verdadeiramente avivado não tem medo das perseguições. Olhe para essa pessoa que está do seu lado e diga assim: não tenha medo, essa luta vai passar. Põe um sorriso no rosto e vai dando glória. Põe um sorriso no rosto e vai adorando, porque vai passar. Você precisa entender isso, porque tem gente, irmão, que a prova vem, a luta vem, fica assim, ó, se prostra. Você olha para ele, você já consegue perceber de longe que está na prova. Mas tem uns, irmão, que na hora da luta está passando um vendaval,
mas não tira o sorriso do rosto, porque o avivamento, ele não é de fora para dentro. Eu não preciso que Deus me abra uma porta de emprego para eu ter um sorriso no rosto. Eu não preciso que Deus me dê uma chave de casa para eu ter um sorriso no rosto. A presença dele me satisfaz. O verdadeiro avivamento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É por isso que eu adoro com a porta aberta ou com a porta fechada. É por isso que eu me alegro com tudo dando certo ou tudo dando errado. Mas de uma coisa eu sei: o meu Redentor vive. Eita, essa declaração de Jó me deixa impactado. O meu Redentor vive. E essa notícia é para o diabo. Em breve ele se levantará. E quando o Senhor se levanta, você não precisa fazer nada, só fica de joelho orando. Você não precisa brigar, você não precisa falar, você não precisa se justificar. Quando Ele se levanta, é para mudar a tua história. E você só descansa. Oh glória! Eu preciso correr para ganharmos tempo. A segunda característica de um cristão verdadeiramente avivado, se você for olhar, preste atenção que isso aqui também está no texto. Um crente verdadeiramente avivado, verdadeiramente marcado por uma experiência de avivamento. Isso aqui é forte, hein? Esse avivamento que está movendo dentro dele faz com que ele se movimente também. Então eu recebo um avivamento aqui dentro, e esse avivamento, ele me faz me movimentar. Me movimentar. Ó, preste atenção para você entender. Aqui no texto, a Bíblia diz que eles, em meio à perseguição, eles anunciavam a palavra de Deus. Aí se você for olhar aqui o cenário de Felipe, e descendo Felipe, movimentação. Sabe o que eu entendo? Que quem é avivado de verdade não fica parado, igual uma estátua. Não fica parado com cara de barata sonsa. Não fica parado com cara de quem faz 7 dias que não dorme. Quem é verdadeiramente avivado se movimenta. Irmão, tem algumas pessoas que você olha, dá até tremedeira em mim. A pessoa chega no culto, irmão, ou chega na presença de Deus, vem no culto terça, vem no culto quinta, vem no culto domingo, passa mês, vem vindo para a igreja, só que senta ali e fica, só fica, ouve a palavra e vai embora, fica, ouve a palavra e vai embora, fica, ouve a palavra e vai embora, fica, vem no culto, ouve a palavra e vai embora. Pastor, isso não é uma movimentação? É uma movimentação. Só que não basta você chegar no culto e ficar sentado, ouvir a palavra e ir embora. Você tem que se movimentar e fazer a obra de Deus. Quem recebe um verdadeiro avivamento não consegue ficar parado. Aí você olha para certos irmãos, você fica olhando, tá assim. Aí tá, o único movimento dele é se levantar, ir no banheiro, voltar, beber água e sentar.
Aí quando se cansa, se movimenta, vai lá fora e mexe no celular, atende uma ligação e volta. Aí quando o culto está chato, se movimenta, vai embora mais cedo. E depois dá desculpa falando que tinha outro compromisso. Não é nada, é porque não priorizou a presença. Esse tipo de movimento não agrada a Deus. Mas quer ver um movimento que agrada a Deus? É você vir para o culto e você abrir tua boca para adorar. Quer ver um movimento que agrada a Deus? É quando a missionária Débora precisar de alguém para limpar a igreja e dizer: missionária, eis-me aqui, eu quero ajudar a fazer a obra. Movimento. Missionário Bruno, eu quero te ajudar nos jovens, eu quero fazer essa mocidade crescer. Movimentação. Quem é avivado se movimenta. Pastor, eu fui avivado, eu não quero mais ficar parado, eu quero fazer a obra, eu quero fazer a obra. É bonito, irmão, você está aqui sentado. Mas quer que eu fale uma coisa? Deus não tem só isso para você. Quando a gente está muito parado, sem propósito nenhum, é falta de avivamento. Porque quem está avivado, irmão, a cabeça não para. Você está em casa, mas já dá vontade de orar. Você está deitado, mas já dá vontade de levantar e ir para o monte. Você está deitado no sofá, sentado, já dá vontade de pegar a Bíblia e ler. Porque quem é avivado tem vontade de se movimentar para fazer a obra de Deus. Quer avivamento? Tem avivamento de Deus para a sua vida. Quem ainda crê nisso e recebe? Eu vou parar. Eu preciso entregar. Terceira característica de um cristão que é verdadeiramente avivado. A terceira característica de um cristão verdadeiramente avivado é que ele é um crente que ele não se cansa de falar de Jesus em todos os lugares. Ele se envolve com a obra de Deus. A obra de Deus não se resume só em estar aqui dentro da igreja. A obra de Deus se resume em falar de Jesus aqui dentro e principalmente lá fora. Observe o texto. Característica de um verdadeiro avivamento. Felipe, descendo para a cidade de Samaria, pregava a Cristo, e multidões prestavam atenção no que ele dizia. Oh glória! Quem é avivado, verdadeiramente avivado, tem vontade de falar de Jesus, tem vontade de falar de Deus. Está no trabalho? Fala de Jesus. Está em casa, não tem ninguém para falar de Jesus, vai a esposa mesmo, fala de Jesus para ela. Está no trabalho, deu o intervalo do almoço, um espacinho, está falando de Jesus. Está em qualquer lugar, está falando de Jesus. Agora, irmão, um crente que não é avivado, ele gosta de falar de tudo, menos de Jesus. Porque dá preguiça nele falar de Jesus, cansa ele falar de Jesus. Quando ele pensa em falar de Jesus, já vem a vergonha, a timidez, já vem um punhado de coisa. Mas Deus vai levantar aqui crente que deseja ser avivado. Eita, quem deseja, quem quer, quem almeja. Você vai sair daqui hoje, a primeira pessoa que você vai falar para Jesus é para quem mora na sua casa. E sabe o que Deus manda dizer? Vai haver salvação, vai haver salvação, vai haver salvação. Quem acredita nisso? Quarta característica, melhor dizendo, de um cristão que recebe o verdadeiro avivamento. Quarta característica de um verdadeiro avivamento é que um crente avivado, ele se envolve com o sobrenatural. Você precisa entender que Deus, ele é sobrenatural. Sendo assim, o culto, ele deve ser sobrenatural. Você não deve vir para o culto
para dormir. Dormir, você dorme em casa. Aqui é lugar do sobrenatural. E aonde está isso no texto, pastor? Que um cristão verdadeiramente avivado, a evidência é que ele é movido por um sobrenatural. Olha o verso de número 6 do capítulo 8. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviram e viam sinais que ele fazia. Porque os espíritos imundos saíam de muitos, e os que tinham, chamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. A quarta e última característica de um verdadeiro avivamento é que um cristão avivado, ele não para de buscar pelo sobrenatural de Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Você vem para o culto e às vezes a sua intenção de vir para o culto é uma intenção errada. Você vem pedindo para Deus falar com você, você vem pedindo para Deus se revelar a você, mas se revelar de uma forma material. Deus, eu estou precisando de uma resposta na minha vida sentimental. Deus, eu estou precisando que o Senhor abra uma porta para mim. Deus, eu estou enferma e eu preciso de uma cura na minha enfermidade. Senhor, eu preciso de uma cura no meu corpo, melhor dizendo. Senhor, olha aqui, Pai, eu vim no culto hoje, mas eu preciso que enquanto eu estou aqui, o Senhor visite o meu filho, visite a minha nora, visite o meu marido. Isso está tudo bem, irmão, você pode pedir tudo isso, mas a prioridade do cristão que quer um verdadeiro avivamento é chegar no culto, tirar a sandália dos pés e dizer: Deus, se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, mas hoje o que eu quero mesmo é a tua presença. Quem quer a presença? Quem deseja a presença? Quem quer ser envolvido pelo sobrenatural? Quem deseja, fica de pé. Fica de pé. Alemai de Eva súbia. Remancho de Eva saio. Lemai de Eva saio. Ederemácia canto heavy. Lemai a chorebácia. Irmão, você nunca vai conseguir receber a presença de Deus se você vier para o culto como um garçom. Melhor dizendo, você nunca vai conseguir receber a presença de Deus se você vê Deus só como um garçom na sua vida, como aquele que te serve naquilo que você quer, nas suas necessidades materiais. Você precisa vir se apresentar diante de Deus desejando que Ele te toque para o lado de dentro. Você precisa olhar para Ele com os olhos espirituais e dizer: Deus, tudo que eu quero é receber a tua glória, tudo que eu quero é receber um toque do seu Espírito, porque o que adianta, essa é a declaração que tem que sair dos seus lábios, o que adianta eu ter tudo do lado de fora e existir um vazio do lado de dentro? O que adianta? Então você precisa ser como Zaqueu. Você tem que deixar tudo de material de lado e se aproximar de Jesus e dizer: tudo que eu quero é ter um relacionamento com Jesus. Eu quero sentir a presença dele, eu quero receber a presença dele, a presença do Espírito Santo. Eu quero sentir verdadeiramente o toque dele em mim. Eu desejo, eu quero. Quando Zaqueu se apresentou a Jesus, o que Jesus disse para ele? Desce depressa, porque hoje me convém pousar na sua casa. A vida de Zaqueu naquele dia nunca mais foi a mesma, porque ele experimentou o sobrenatural de Deus na vida dele, dentro da casa dele. Quem aqui deseja receber o sobrenatural? Quem aqui deseja? Quem aqui deseja? Quem aqui deseja? Pega na mão da pessoa que está perto de você agora. Pegue na mão dela. Nós vamos fazer uma oração agora. Nós vamos fazer uma oração agora. E você vai pedir: Deus, eu quero ser cheio, eu quero ser avivado, eu quero receber o verdadeiro avivamento. E eu encerro aqui a mensagem
as 4 características de um verdadeiro avivamento. Você entendeu a palavra? Diga glória a Deus. E agora você vai fechar o teu olho e você só vai segurar na mão da pessoa que está do seu lado, e você vai pedir: Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque Ele é o único que pode trazer o verdadeiro avivamento para você. Se você entendeu a mensagem, se você entendeu esta palavra, você vai pedir para Deus: eu quero viver, eu desejo viver, eu quero ser cheio do Espírito, eu quero receber o verdadeiro avivamento. E eu digo uma coisa para você: se você receber hoje aqui neste lugar esse toque sobrenatural do verdadeiro avivamento, tudo que está te fazendo sofrer materialmente não vai fazer você sofrer mais, porque quem tem a presença do Espírito Santo tem tudo, tem tudo. Então, antes da Débora louvar, você vai adorar, você vai pedir. Se você não tiver mais palavras para orar, você só vai falar: me enche, Deus, eu quero ser cheio. E sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Que enquanto você começar a orar, Deus vai renovar os dons que existem dentro de você, os dons que estão enterrados, as ferramentas espirituais que Deus te deu, os dons espirituais que Deus te deu, que estão enferrujados, vão se desenferrujar aqui hoje. Deus vai renovar o dom que há em ti. Quantos acreditam? Digam glória a Deus. Deus vai renovar você, Deus vai encher você. Quem acredita, dá glória. Quem acredita, abre a boca e glorifica. Você vai pedir, e eu digo para você: quando você começar a orar por esta pessoa que está do seu lado, o que está nela vai passar para você. A unção que Deus derramar na vida desta pessoa vai transmitir para você. Você vai ser cheio do Espírito, vai ser cheio do Espírito. Comece a dar glória agora, vai. Eu vou deixar o microfone aqui, fecha o olho e comece a adorar. Comece agora, vai. Eu vou deixar o microfone e eu quero ouvir a igreja da glória. Depois você louva. Quando eu der ok, eu vou deixar o microfone e você pede para Deus te encher agora. Tem corações que estão começando a esquentar. Tem corações que estão começando a esquentar. Deixa Deus te tocar. Deixa Deus te tocar. Tem uma glória de Deus para descer aqui neste lugar. Vai abrindo a boca e vai adorando. Deus, a tua palavra foi pregada. Quem é batizado com o teu Espírito, renova agora. Renova agora. Enche agora. Enche agora. Receba renovo. Receba renovo. Receba avivamento. Receba. Receba. Fecha o olho e abre a boca aí da glória. Fecha o olho e abre a boca aí da glória. Olha, tem gente falando em línguas aqui. Tem alguém que está chorando aqui desse lado. Abra a boca. Abre a boca. Que tem unção para descer neste lugar.
Previmassaio de heavy mecanto. Laijo verevas. Prekidava supri de heavy. Lamanduricaia devassia. Canto de farabacaia. Labaio sorevassia. Lamanto prabandara subia. Lebanto varassa. De canto rebia calabashande. Lebrico manduri vassia. Canto proprio de vashereva. Lamando canta herevassia. Elebandara bashande hevia. Labrasuri mi calapaya. Elebio so de hev. Aleluia. Tem glória de Deus descendo aqui ainda. Você vai ficar travado ou você vai deixar Deus te tocar? Toca Espírito Santo. Aviva Espírito Santo. Receba. Aleluia. Aumenta o playback, por favor, e volta a ele. Aleluia.